Gênesis capítulo 11. Amém? Do verso de 1 a 9. Creio que a maioria já ouviu falar, né, dessa narrativa, dessa história. Gênesis capítulo 11, verso 1 a 9, diz o seguinte: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Que teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos quebrantar, Deus, possa nos fazer, Deus, chegar até o Senhor, entender a tua palavra nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Como eu disse, creio que a maioria de vocês já ouviram falar, a Torre de Babel, né? E os homens daqueles dias ali, eles tinham um sonho, né? Mas era um sonho que ia contrário à vontade de Deus. Ia edificar, né, uma torre muito alta, né? Aí eu fiquei imaginando. Hoje em dia, os homens, né, com toda a tecnologia, toda a evolução, já construíram edifícios bem altos, né? Só para a gente voltar aqui para o texto, alguém arriscaria aí qual o edifício mais alto do mundo? Está em décimo. Que o pastor conheceu está em décimo. É melhor do que eu, né? Que o mais alto que eu conheci, acho que foi em Belo Horizonte, tinha uns altos lá, né? Que mais alto que o de Goiânia, está bem melhor do que eu. Conheceu o décimo, né? Alguém arrisca? Califa, ó, menina, lá do Emirados Árabes, na cidade de Dubai. 828 metros de altura. Não é pouca coisa não, hein? Quase 1 quilômetro, assim, né? 1 quilômetro é muita coisa. Agora você pôr para cima, parece dar uma impressão que é mais ainda. Muito alto. Então, aí eu fiquei imaginando, será que a intenção deles aqui, desses homens daqueles dias, é a ousadia deles de tocar o céu? Sabemos, né, que o céu é a habitação do Senhor, mas o céu, acho que eles não tinham um conhecimento de ciência, né, de espaço que nós temos hoje, que poderia ir construindo para o espaço afora aí e não chegaria, né, ao céu, né, impossível. Mas, né, guardadas as devidas proporções da época, os sonhos deles. Mas o tema que eu coloquei para hoje o sermão, por que os sonhos viram pesadelo? Porque todos nós temos um sonho. Temos um sonho de construir algo, o futuro, né? Mas esse sonho nem sempre se torna realidade. Ou a triste realidade, às vezes, de um sonho, ou de uma ilusão, às vezes a pessoa nem tem um sonho, a ilusão, acaba se tornando um pesadelo. Então, o sonho deles se tornou pesadelo, com enormes prejuízos financeiros, a vergonha, a dor, o rompimento de relacionamentos que eles, Deus confundiu a língua, eles tiveram que se separar, e cada um para um lado, porque Deus os confundiu, porque a intenção deles era desobedecer a Deus. O que nós vamos ver aqui, né? Porque o sonho deles acabaram desta maneira, porque não conseguiram concluir aquele sonho deles de construir aquela torre, algo inimaginável para a época. Até hoje, né? Você pode ter aí um de 828 metros, mas tocar o céu é impossível, né? Ainda mais naquele tempo.
Mas, em primeiro lugar, então, um dos motivos por que os sonhos se tornam pesadelo, por causa da desobediência a Deus. Essa é a primeira e a maior de todas as razões, fruto da desobediência, né? O sonho vira pesadelo quando é contrário à vontade de Deus. O sonho é permitido, é lógico, e Deus gosta de pessoas que almejam algo, tem um sonho, quer realizar alguma coisa. Aliás, Deus não gosta de pessoas desocupadas. Se você pegar e ler a Bíblia, todos os grandes nomes da Bíblia, todo mundo era alguém que fazia alguma coisa e tinha alguma coisa a fazer. E Deus o chamava. Porque uma das coisas que eu aprendi logo quando eu cheguei na igreja, é que Deus não chama desocupado. Se você nunca fez nada e não tem intenção de fazer nada, vai servir para quê? Quando chegar na igreja, no reino de Deus, na obra de Deus. Vai continuar lá, de braço cruzado, com a cara para cima, né? Naquele sentido assim, de boa, sem ter muita preocupação. Deus gosta de pessoas que almejam alguma coisa. Né? Há quem diga que agora, né, antigamente as pessoas iam para o seminário, os jovens, bem novos ainda. Hoje já há quem diga que é quase melhor a pessoa ter uma formação primeiro para ser aproveitado aquela formação dela no reino de Deus. Então, mas voltando aí, o seu sonho só não irá se realizar por causa da sua desobediência, como foi naqueles dias. Então Deus ordenou ao homem que se espalhasse por toda a terra, enchei a terra, povoai a terra. E qual foi a reação daquele povo? Achou um lugar lá, né, uma planície, um vale bem tranquilo. Opa, aquele é um lugar bom da gente habitar. Vamos construir uma torre para chegar bem alto, marcar onde nós não percamos de vista, para nós retornarmos até aqui. Já foi uma desobediência muito grande, de não confiar em Deus. Se Deus havia ordenado que ele se espalhasse e povoasse a terra, enchesse a terra, eles não quiseram. Falaram, vamos ficar aqui é um lugar bom de morar. Mas a ordem de Deus? Não, né? Vamos fazer do nosso jeito. Então, a desobediência foi muito clara daquele povo. Então, a desobediência a Deus é a principal causa da desgraça humana. Não tenha dúvida. O maior exemplo já começou lá do primeiro homem. Adão e Eva, com o primeiro pecado da raça humana, desobediência. E Deus falou, pode comer todos os frutos. Né? O jardim era repleto de árvores frutíferas, né? Imagino que nunca houve frutos tão gostosos como tinha ali no jardim. Acho que eles comiam com mais gosto que o João comendo jambo. Nos dias que tinha jambo lá de frente de casa, ele comia 2 por dia. Só ele mesmo, eu acho, para comer aquele negócio. Acho que os jambos, né? Os frutos ali eram deliciosos. Mas o homem, na sua desobediência, foi comer justamente do que não podia. E assim é conosco. Não pensa que nós somos diferentes. Talvez somos até piores. Porque sabemos, né, de muitas coisas que Deus tem falado para nós, mas nós desobedecemos. Não faz isso, né? Já viu quando você, vamos falar aí para os gordinhos agora, quando você coloca no seu coração o desejo de emagrecer pelo menos 5 quilos. Talvez você passa todo dia num lugar assim que tem umas coisas boas da gente comer, você nem dá vontade. Mas quando você quer emagrecer, dá aquela vontade, né, Thalina? A Thalina está concordando lá. É desse jeito. Aquilo que parece que a gente não pode é o que mais chama atenção. Essa é a desobediência. Então Deus dá a clara ordem daquele povo se espalhar, encher a terra. Não, vamos ficar aqui. Vamos fazer uma torre bem alta para que do vale todinho onde a gente andar, for explorar, porque não dá para viver, né, assim só nos 100 metros quadrados. Nós temos que andar um pouco mais, porque a família ia crescendo, mas não vamos nos perder. Teremos um lugar de referência. Mas era o fruto da desobediência a Deus. Em Colossenses, capítulo 3, verso 6, ele diz que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Quer trazer para a sua vida a ira de Deus? Então, desobedeça a Deus. Se Deus está mandando você seguir um caminho, segue por outro. E você trará a ira de Deus sobre você. E nós somos assim. Nós não consideramos que Deus
vai cumprir a sua palavra, tanto de amor como de ira também, de juízo, de justiça sobre nós. Mas, né, graças a Deus, nós temos a referência máxima de obediência. Em Filipenses capítulo 2, verso 8, fala de Jesus Cristo. Cristo nos deu o maior exemplo, né? Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se por um lado os desobedientes traz a ira de Deus, a obediência traz a plena comunhão de Deus sobre ele. Jesus Cristo obedeceu. Se tinha alguém que não precisava, né, de nada disso, era Jesus Cristo. E ele obedeceu ao Senhor até o final. E olha que Deus não está nos pedindo, digamos assim, né, nem 0,1% do que Jesus Cristo fez. E a Jesus Cristo, ao contrário, nem precisou Deus pedir, ele se prontificou a morrer no nosso lugar, a obedecer a Deus no seu plano de trazer o homem de volta. E nós achamos que somos bonitos ainda, né? Vou fazer do meu jeito. O sonho daqueles homens era desobedecer a Deus. E o sonho de Jesus Cristo era de trazê-los de volta até Deus. Mesmo que para isso ele teve que calcular, planejar, diferente daqueles homens, né, calcularam, planejaram só a construção da torre, mas não planejaram, não atentaram para o Deus vivo. Agora Jesus Cristo, pelo contrário, ele planejou, sabia cada gota de sangue que ele ia derramar. Mas mesmo assim, ele foi até o final e nos trouxe de volta a Deus. E agora eu quero fazer aquelas perguntinhas básicas que eu gosto de fazer. Lógico, né? E você tem sido obediente à voz de Deus? Eu respondo por mim. E você responde por você, lógico. Eu nem sempre. Aliás, acho que a maior parte das vezes tem sido desobediente. Posso reclamar lá na frente das coisas que dão errado, das coisas que não saem conforme eu gostaria que fosse? Não, porque foi escolhas minhas, né? Os jovens, às vezes, na adolescência, né, acham que sabe tudo, né? Pai não pode falar nada, mãe também não, que eles já sabem tudo. Projeta suas vidas, seus sonhos, chega lá aos 30 anos frustrado da vida, porque tudo está caminhando contrário a uma vida agradável, uma vida boa, de sucesso, assim, entre aspas, porque foi desobediente aos pais, a Deus. Então nós precisamos, né, e aos adultos também, né? Ainda há muito tempo para se viver. Então nós precisamos considerar isso. Mais uma perguntinha. Seus sonhos e projetos têm assinatura de aprovação de Deus? Sabe que todo projeto tem que ter uma assinatura, né? Os nossos deveriam ter a assinatura de Deus. Deus assinar embaixo. Já viu a expressão, né? Esse aqui eu assino embaixo. Infelizmente, a maioria dos nossos projetos não tem assinatura de Deus. Deus não concorda com os meus projetos, com os meus sonhos. E haja visto que os sonhos, os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Então, quando eu alinho, né, os meus planos, meus sonhos com os sonhos de Deus, aí Ele vai assinar. Não é o contrário, né? Nós queremos que Ele venha assinar, queremos que Ele alinhe a vontade dEle com a minha. Não é. Esse é um grande sonho das pessoas, né? Ou grande ilusão, melhor dizendo. E você, tem procurado realizar os seus sonhos ou os desejos de Deus? Essa é fácil de responder, né? Nós temos procurado realizar os nossos sonhos, não os desejos de Deus. Infelizmente. Isso não é um privilégio de poucos, não. Essa é a grande realidade. A maioria das pessoas não querem realizar os desejos de Deus. E sim, querem viver os seus sonhos ou suas ilusões. E aí vão seguindo. E as coisas não dão certo. E Deus chega lá e confunde, espalha e acaba tudo. E a pessoa ainda quer ficar brava. E a Bíblia também nos diz, obedecer é melhor do que sacrificar.
Então não queira pagar o preço depois, não queira ter que tornar as coisas mais difíceis. Obedeça a Deus logo. Clame a Deus, deixa Deus te conduzir. Ou senão os seus projetos nunca irão para frente, nunca darão certo, nunca serão realizados, porque Deus não quer do seu jeito, quer do jeito dele. E do jeito de Deus, às vezes, aparentemente, não é muito agradável. Falta de confiança em Deus, de conhecer a Deus, como naqueles dias, aqueles homens. Bastava eles terem confiado em Deus. Nós não vamos ficar perdidos na terra. Deus estará conosco. Então não há problema se espalhar e por onde Deus mandou, Deus estará conosco. Nós teremos uma referência que é Deus, mas eles trocaram Deus, Deus vivo, e quis uma referência de uma torre bem alta. E às vezes nós queremos isso. A nossa torre talvez é a nossa família, é o nosso emprego, ao nosso carro, nossa bela casa, e eu estou grudado ali, essa é a minha referência. Mas a nossa referência tem que ser o nosso Deus. Temos que confiar nele e não desobedecer, senão ele irá nos confundir, com certeza. E a segunda causa dos os sonhos tornarem pesadelo é por causa da soberba no coração. Aqueles homens ali, é claro, né? Um dos motivos dele era pura soberba. Não, nós somos bons. Nós demos conta de descobrir que nós podemos fazer tijolos. Né? Tijolos que se tornam como pedras. Né? O betume vai se tornar como cal, vamos colocar um tijolo no outro ali, vai amarrando, e vamos construindo, vamos levantar uma enorme torre. Né? Soberba, um coração cheio de arrogância, né? Eu consigo, eu que vou fazer, né? Do meu jeito. E nós somos muitos, né? E somos fortes, somos inteligentes e vamos fazer. E não é que eles estavam já bem adiantados na sua obra, já estavam crescendo, mas é a grande ignorância do homem, daquele tempo e de hoje, de não saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que toda a intenção, a dureza do coração, toda a soberba, não é nada para Deus. Deus chega lá e acaba com tudo. Mas nós estamos aí, né? Firme e forte na soberba do nosso coração. Vou fazer do meu jeito. Quando eu não dou conta sozinho, chama ajuda e aí vamos, né? Eu ia falar aquela expressão, né? Que um sozinho, né? Uma andorinha voando sozinho não faz verão, talvez as pessoas também confundem, um sozinho não dá conta, mas muitos, né? Meu pai já tinha um provérbio lá, né? Um ditado lá na roça, que muito só é ruim na hora de comer se a comida for pouca, né? Mas para trabalhar, para construir algo, quanto mais, melhor, né? E é assim que eles estavam pensando. Opa, nós somos muitos já, damos conta de seguir por nós mesmos, mas não pode ser assim. Deus precisa estar tomando a direção da nossa vida, né? E qual a soberba deles ali, então, na construção? Para que o topo chegue até o céu. A intenção, no fundo dele, lá, eles queriam ser igual a Deus. Se Deus está lá no céu, nós vamos chegar até lá, né? Vamos lá ver Deus de perto, né? Lá onde Deus habita. Vamos construir uma torre, vamos chegar lá na casa de Deus, na morada de Deus. Como já disse lá antes um pouco, a grande ilusão deles. Então a soberba é tamanha que eles acharam que podiam chegar até o céu. E assim, nós nos dias de hoje, né? E outro motivo deles, para que o nosso nome seja conhecido. É o grande probleminha nosso hoje da fama, né? Do reconhecimento, né? Poxa, eu estou fazendo para ser reconhecido. Aqui na igreja já vi várias pessoas, né? Algumas pessoas, né, tentando fazer algo para ser reconhecido. Mas o pastor não deu moral, fiz tão bem feito, fiz muito melhor do que o Iago. Mas o pastor, né, reconheceu só o Iago. O pastor reconheceu só a Aline, mas não me reconheceu o que eu fiz até melhor que ela, e talvez tinha até feito melhor, mas esse não é o objetivo. Falei uns tempos atrás aqui no sermão, né, que em determinado momento, o Ministério de Louvor, alguns queriam aparecer.
O microfone tinha que estar mais alto para a voz parecer sobressair dos outros, o instrumento tinha que estar sobressaindo aos dos demais. Esse é puro reconhecimento, tudo é soberba no coração. Já vi pessoas saindo chorando aqui da igreja, porque fez algo, e algo muito bom mesmo, para servir os irmãos, mas ninguém elogiou. O pastor veio aqui na frente, elogiou um ou dois, esqueceu do cidadão, ele foi embora chorando, porque o pastor elogiou fulano e não me elogiou. Isso é busca de reconhecimento, de ter um nome. Mas quando nós fazemos para Deus, o que menos importa é se alguém vai reconhecer. Espera aí, você estava fazendo para os homens ou para Deus? Aqueles homens estavam fazendo para eles. Eles queriam reconhecimento. E qual o maior exemplo de todos disso? Satanás. Era o anjo mais belo, o mais forte, o segundo no comando, abaixo de Deus, da Trindade Santa. Era ele, que estava lá comandando, vamos dizer o Senhor, o gerente do céu, se é que eu posso usar essa expressão. Mas ele administrava ali, era o encarregado de levar os louvores até Deus. Olha que serviço dele, hein? Que honra que ele tinha. Mas um dia a soberba chegou até o coração dele. Espera aí, mas já que eu sou encarregado, eu sou o mais bonito, o mais chique que tem aqui dos filhos de Deus, eu vou buscar para mim, Deus que fique para lá. Vou buscar a glória, a honra para mim. Porque eu vou ser igual a Deus. No mínimo, eu quero louvor para mim. E esse é o maior exemplo. E hoje, muitas vezes, nós não somos diferentes. Nós queremos, como Satanás naqueles dias, buscar honra para nós. E nós já sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém Ele vai dividir a sua glória. Em Lucas, capítulo 14, verso 11, diz que quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Se você quiser se exaltar, achar que é melhor do que os outros, você será humilhado. Aquele que sobe, aquele frase já dita milhões de vezes, aquele que sobe ao altar, buscando exaltação, descerá de lá humilhado. Aquele que acha que vai chegar lá no altar de Deus e ser reconhecido, ter um nome, por gerações, Já compartilhei algumas vezes que dos dons, bobinho, no início, Falei, nossa, se Deus desse o dom de a gente chegar e colocar as mãos no fulano lá que está enfermo e ele curar na hora, Seria tão bom. Mas aí eu fui refletir um pouco, a intenção do coração, no meu coração, falar assim, às vezes a gente não verbaliza, mas lá dentro, no íntimo, a gente fala assim, todo mundo ia olhar para mim, ia me reconhecer. Olha, é o cara, Chegou lá, orou, fulano, até ressuscitou, se for possível. E isso aconteceu lá com os apóstolos, Ressuscitavam lá Pedro, Paulo, os outros lá curavam, curas milagrosas, mas eles não buscavam reconhecimento. Aliás, quando alguém queria adorá-los, ou reconhecê-los, eles cortavam logo. Não, é Jesus Cristo. E eu não fiz nada. Lembra lá de Pedro, lá com o aleijado, lá na porta formosa lá do templo? Quando eles quiseram reconhecer ele, Pedro, você é o cara aqui, você que fez. Ele, não, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo quem fez. Paulo, em algumas vezes também. Mas nos dias de hoje, quantos e quantos têm buscar honra para si só, para si mesmo, melhor dizendo, por causa da soberba, de ter o nome conhecido. Eu não digo nem lá no mundo, as pessoas lá que buscam fama, sei quantos seguidores e mais não sei o quê, e vai em shows aí que vai milhões de pessoas lá assistir. Nem falo essas pessoas, estou falando de pessoas na igreja. E mais, vou restringir aqui agora na nossa igreja aqui, Igreja Batista Nacional Ebenezer, como eu já disse, pessoas aqui que já buscaram reconhecimento. E não brinca não que hoje ainda tem pessoas buscando reconhecimento, querendo ter um nome para aparecer. Isso é soberba no coração. E isso Deus jamais irá se agradar.
Filipenses, capítulo 2, verso 8, falando sobre Jesus Cristo, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Mais uma vez, né, o nosso exemplo máximo de Jesus Cristo, alguém que não precisava de humilhar, mas ele humilhou a si mesmo. Por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você. Que estamos perdidos, condenados ao inferno, e ele se humilhou a si mesmo para tomar o nosso lugar, para morrer no nosso lugar, para nos dar a salvação. Nós temos que dar aleluia sempre, porque é através da humilhação de Jesus Cristo que nós fomos salvos. Ele precisava, por ele mesmo, jamais. Porque ele é um Deus eterno, soberano, não precisava. Mas ele fez isso por nós, para que nós pudéssemos encontrar de volta o caminho de Deus. Mais outra perguntinha aí, bem tranquila para você. Suas obras, seus projetos e seus sonhos são para a sua glória ou para a glória de Deus? Já sabemos que nós fomos criados, né, os homens, fomos criados para glorificar a Deus. Então, nossos sonhos, nossos projetos também devem fazer parte disso, para glorificar a Deus. Aí, como eu disse lá, né, que às vezes nós nos apegamos à nossa família, nosso emprego, nosso carro, nossa casa, tudo isso é coisa muito boa, coisa que Deus pode nos abençoar através delas. Mas que desde que a sua família, seu carro, sua casa, seu emprego, seja para honrar a Deus. E eu faço mais uma pergunta em cima disso. Só uns 4 exemplos que eu dei. Tudo isso tem honrado, tem glorificado a Deus? Você, lá na sua família, tem honrado, tem glorificado a Deus? No seu emprego, com seus colegas de trabalho, você tem glorificado a Deus lá? Sua casa é um lugar que glorifica a Deus? Seu carro serve para glorificar a Deus? E aí vai mais um monte de exemplos. Então, todos os nossos projetos, nossos sonhos, devem ser para glorificar a Deus. Porque se nós não glorificarmos a Deus com aquilo que Deus nos abençoou, a soberba vai tomar conta do nosso coração. E como eu disse, né, toda soberba vai atrapalhar os planos de Deus para nós, e ele vai nos confundir e vai nos derrubar. E em terceiro lugar, por que os sonhos de Deus viram pesadelo? Por causa da intenção de continuar pecando. Não é só porque eu peco, não. Minha intenção é de continuar pecando. E é assim que aqueles homens daqueles dias lá, que tentaram construir aquela torre, a intenção deles era de continuar pecando. E o Senhor disse, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que tentarem fazer. Deus estava dizendo ali mais ou menos, na minha visão, se deixá-los terminar esta obra, eles vão fazer outra e mais outra, e não vão querer sair ali daquela terra onde eles estavam, não irem cumprir com o mandado do Senhor, de espalhar por toda a face da terra, de povoar, de encher a terra. Então a intenção deles era de continuar ali, de continuar pecando, ou seja, ele continuar desobedecendo a Deus. A intenção deles era de fincar raiz ali, ter aquela referência daquela torre e continuar. E nós também somos assim. Nós pecamos, ainda que nós, às vezes, vemos Deus, até oramos, pedimos a Deus perdão, mas lá no fundo a intenção do nosso coração é continuar pecando. Porque já prestou atenção? Quantas e quantas vezes você voltou, cometeu e foi lá e voltou, está no mesmo pecado? Porque a intenção do coração é de continuar pecando. O exemplo aí na geração de Noé, no Gênesis capítulo 6, verso 5, que aquela geração era continuamente má. Ou seja, era contínua, a maldade deles não parava. Se nós não tomarmos cuidado, não vigiarmos, não clamarmos a Deus todos os dias, nós vamos incorrer no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma intenção de continuar pecando. Já no Provérbios 28, 14, diz que bem-aventurado o homem que continuamente teme, que teme ao Senhor.
mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Ou seja, nós temos que continuamente temer ao Senhor, saber que Ele é soberano sobre os nossos planos, saber que se nós não tivermos Deus, nós endureceremos o coração e seremos maus por natureza. Aliás, por natureza nós já somos maus. Se o Espírito Santo não habitar em nós, nós continuamente seremos maus. Em 1 João, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se nós andarmos na luz, a única solução é de andarmos na luz, e a luz é Jesus Cristo. Se nós não estivermos em Jesus Cristo, nós estaremos em trevas. Se nós não estivermos em Jesus Cristo, não estiver presente na nossa vida, nós vamos continuar sempre na intenção de estar pecando. Sabemos, né, que Jesus Cristo, Ele lava, perdoa os nossos pecados. Ele cura a nossa alma. Mas cuidado, no dia que você não tiver Jesus Cristo em você, só vai sobrar o quê? Você e o pecado. Simples desse jeito. Simples, puro, não tem, a Bíblia não traz meios termos. Ou é Jesus Cristo que tira o nosso pecado, aliás, é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, ou é nós e o pecado. A intenção de continuar pecando. Mas aquela perguntinha, então até quando? Até quando nós iremos desobedecer a Deus? Em não orar, em não ler a palavra de Deus, em meditar nela, em dar um bom testemunho da palavra de Deus, em congregar, estar na igreja. Nós desobedecemos quando nós não vimos. Claro, né? Em termos de pandemia, a gente às vezes dá uma relaxada, assim, uma flexibilizada, melhor dizendo, não é relaxar. Relaxar a gente não vai. Em flexibilizar, às vezes, né? Você vem, ou achar que não está seguro, não venha. Mas é mandamento do Senhor também de ir, congregar. Até quando nós desobedeceremos a Deus, e não em dízimos e ofertas, ao chamado pessoal, para aqueles que assim o têm, de algum ministério, algum chamado para a obra de Deus. Até isso nós devemos perguntar sempre. Ou nós vamos continuar na intenção de pecar, em desobedecer a Deus, de não ouvir a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Para quebrar a intenção de continuar pecando, nós devemos converter. Converter o nosso coração a Deus para que nós possamos viver. Converter a nossa vida a Jesus Cristo, onde há vida abundante, vida eterna. Que nós possamos, então, deixar de lado essa nossa intenção de continuar pecando e voltar para Jesus Cristo. Para encerrar, né, então, os motivos que tornaram o sonho daqueles construtores, né, daquela torre, um grande pesadelo, são praticamente os mesmos que transformam nossos sonhos nos dias de hoje. Não vejo muita diferença. Qual seja, né, os pontos que nós vimos: desobediência a Deus, soberba e intenção de continuar pecando. Que nós possamos, então, olhar esse exemplo deles, né, achar, não, mas foi tantos anos, né, muito tempo, mas é tão atual nas nossas vidas, no nosso coração, que você possa pensar um pouco sobre isso e responder para você mesmo. Como que está a sua relação com Deus? Essa relação de obediência, desobediência, da soberba no seu coração, ou da sua intenção de continuar pecando. Trabalhe pelo menos esses 3 pontos. Sei que tem mais, né, mas esses 3 eu, né, dei conta de identificar aí, pensei um pouco sobre isso, e gostaria que você pensasse um pouco também sobre isso, né, nossa relação para com Deus, e olhar os exemplos da Bíblia para que nós possamos aplicar no nosso coração. Que não adianta só olhar lá e saber que Deus confundiu os construtores daquela torre, se tornou Babel, a confusão, espalhou eles para
por toda a face da terra, querendo ou não, eles cumpriram com o mandado do Senhor. Então veja como que é fácil para Deus confundir os seus projetos sem Ele. Chega lá, né, nos simples atos de Deus, Ele confunde, e quando Ele tem um projeto, um plano na nossa vida, Ele vai realizar. Ou seja, quando nós desobedecemos, quando nós nos tornamos soberbos, quando mesmo na nossa intenção de pecar, Ele vai descarregar um pouco da ira sobre nós, mas vai trazer até Ele. E vai fazer com que nós cumpramos com o objetivo, com o mandamento, com a ordem que Ele tem para nós. Que possamos, cada dia, então, voltarmos para Deus e considerá-lo e saber que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado, ó Pai, qual o caminho que nós devemos seguir, Pai. Tira de nós, ó Pai, toda a desobediência, Pai, toda a soberba do nosso coração, ó Pai. E aquele desejo, ó Pai, aquela intenção nossa, Pai, de pecar e continuar pecando, seja arrancada de nossos corações, ó Pai. Que nós possamos voltar para Jesus Cristo, que é a luz para nós, a vida eterna, Pai. Em nome de Jesus. Amém.